Para encerrar, então, a programação de conteúdos da Conferência Cidades 2030, temos a honra de receber um dos principais pesquisadores e comunicadores sobre cidades no Brasil. Convidamos para a palestra O Trunfo das Cidades Médias, o jornalista e escritor Raul Justo Lores, autor do livro São Paulo nas Alturas e referência nacional no urbanismo, arquitetura e cidades mais humanas. Raul nos convida a olhar para as cidades médias. Raul Justo Lores. Boa tarde. Soube que eu estou competindo com o jogo do Flamengo, o que me deixa meio tenso. Estava. E qualquer coisa, se tiver um gol, a gente interrompe, hein? Vocês podem vibrar. Ah, já ganhou, já é campeão, então aproveitem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com um curto vídeo que eu fiz sobre cidades médias, enquanto as pessoas voltam da bebedeira flamenguista, e assim que terminar o vídeo a gente começa a nossa conversa. Eu vou pedir só, se a gente puder diminuir bastante a luz, para ficar mais claro o videozinho. Obrigado. Nesta cidade aqui, a Amazon, do Rio de Janeiro, seu segundo maior centro logístico na Europa, investiu o equivalente a 6 bilhões de reais. Mesmo bem robotizado, contratou 1.500 funcionários. Saragossa, da Amazon. Tem também multinacionais farmacêuticas com 700 da Virgem do Pilar, bem no meio do caminho entre Madrid e Barcelona, com o trem de alta velocidade na borda. Mas por que falar dela aqui no canal? É que o Brasil tem 75 cidades médias, entre 300 mil e 900 mil habitantes. Entre elas, Ribeirão Preto, Joinville, Uberlândia, João Pessoa, São Bernardo do Campo, Santo André, a lista é longa. Mas quase todas têm crescido de forma bem errada. Uma sucessão de condomínios fechados, de só se anda de carro, até para cortar o cabelo ou comprar pão, e muita favela. Os centros dessas cidades andam esvaziados de moradores e comércio, e só shopping como local de encontro. Sim, são nossas anti-Saragossa. No episódio de hoje, veremos alguns dos destaques de uma cidade média espera, que anda atraindo investimentos com uma receita bem diferente. Com vocês, o Saragossa nas Alturas. É o YouTube faturando, hein? Aí estou tentando faturar. Quem ainda não se inscreveu no São Paulo nas Alturas, aproveito o minuto. Como muitas cidades compactas da Europa, Saragossa tem vários prédios antigos sem garagem. E que me desculpem os urbanistas onde carro, algum tipo de mobilidade necessária. De superfície, está sendo desperdício, por uma concessão privada de estacionamento subterrâneo, com 700 vagas, 100 delas para carros elétricos. Na laje, em cima do estacionamento, inventaram esta nova praça, Salvadeiro, muito equipada para diferentes idades, e até deram um jeito de criar verde em cima do concreto. Viu só? Saragossa mantém quadras e quadras com marquises. Essa invenção medieval quase impossível, seguindo a legislação brasileira. É uma colônia espanhola, e não é exclusivo de prédio antigo. Até prédio moderno avança e cria essas passagens cobertas. Deixar o carro na garagem, a caminhar e a gastar no comércio de rua de uma boa sombra. Em vez de torrar milhões em asfalto, viadutos e cópias cafonas da Ponte de São Paulo, Saragossa tem um grande VLT, um bondinho moderno, com 13 km de extensão.
Parece pouco para cidades que ficam se expandindo sem parar para todos os lados. Em Saragoça, com 13 quilômetros, você vai de uma ponta a outra da cidade, do norte ao sul, e passa pelo campus da maior universidade. Transporta 100 mil passageiros por dia, uma enormidade para uma cidade de 700 mil. Custou 128 milhões de euros, o equivalente ao estádio de futebol de Cuiabá da Copa, e infinitamente mais barato que o metrô. Em 10 anos, o trânsito no centro de Saragoça foi reduzido em 31%. Na cidade inteira, caiu 15%. Esse bonde de Saragoça serviu de modelo para o VLT, que seria inaugurado em Cuiabá para a Copa de 2014, que custou R$1 bilhão, mas nunca foi concluído. Muita cidade média brasileira acha que para ter qualidade de vida, basta ser pequena. A vida não é só sossego e comida, mas também diversão e arte. Imagina ter como único ponto de encontro o shopping. Nem todo executivo do mundo vai topar passar anos só em churrasco ou rodízio de sushi. Cidade menor precisa ser caminhável. Jovens e idosos gostam de ser de casa, de encontrar gente de forma espontânea. Para paquerar. Vida cultural, social e gastronômica é qualidade de vida. Se todo fim de semana não pede, sua cidade terá problema em reter talentos por muito tempo. 14% da população de Saragoça é imigrante. Qual a porcentagem de estrangeiros nas nossas cidades médias? 1%? Nem isso. Algumas das ruas medievais de Saragoça viraram um polo baladeiro, apelidado O Tubo. É uma sucessão de várias etapas, restaurantes e antros etílicos. Sem carro, coisa de gente grande. Até o centenário mercado público ganhou áreas mais cosmopolitas. Os locais continuam comprando ingredientes fresquinhos para cozinhar, mas muita gente vai para lá só para comer. Várias cidades médias brasileiras ainda não têm um grande mercado com produção local, digno do nome. Uma das surpresas que tive na prefeitura de Saragoça foi conhecer o Escritório de Oportunidades. É um time de arquitetos e urbanistas que esquadrinham a cidade inteira para identificar imóveis privados e públicos sem uso, bairros que precisam de um empurrãozinho, melhorias que atraiam investimentos, que melhorem a qualidade de vida. Eles não ficam sentados em cima do patrimônio estatal, nem uma burocracia, criando obstáculos para quem quer investir. O trabalho é íntimo dos vereadores locais, que identificam investidores, apoiadores, até adversários de qualquer iniciativa. Aprendi muito com o chefe do escritório, o arquiteto Javier Gaiado, os melhores papos que eu tive lá em Saragoça. O sucesso subiu a cabeça e Saragoça gastou. Isso. Não vou passar o vídeo inteiro, mas eu queria começar com essa provocação. Eu não gosto de polêmica, mas a polêmica me persegue. Porque as cidades médias no Brasil, e vocês viram que Vila Velha aparecia ali na lista de cidades em crescimento, elas estão com uma ótima reputação no Brasil. Aliás, o IBGE deu essa chancela no censo de 2022. As cidades médias cresceram muito, né, do censo de 2010 em diante, e as cidades grandes, com algumas exceções, perderam população. Então, quem tem o privilégio, vamos sublinhar a palavra privilégio, de poder sair da cidade grande e ir para a cidade média, está conseguindo fazer essa mudança. Mas fica aí um cuidado, aviso, alerta. As cidades médias brasileiras estão crescendo bem ou estão repetindo os erros das cidades grandes apenas algumas décadas depois? E como a gente pode fazer para evitar que as cidades médias se tornem tão ruins ou versões dessa pequena conversa aqui hoje, competindo com o Flamengo e com o calor, mas eu confio que vocês vão poder espalhar aí as palavras e essa conversa, porque a cidade é de todos. Eu estava conversando antes com a Elisa e com a Marília e com o Alessandro, e é sempre bom sublinhar. Eu sou jornalista, não sou arquiteto. A Elisa não é arquiteta, né? Nós deveríamos nos interessar por cidade.
É um assunto importante demais para ser tratado por um nicho. E um nicho pequeno. Né? Não poucas pessoas no Brasil acham que a arquitetura é coisa de rico. Né? E eu não sou aqui o João Gomes reclamando de casa quadrada. Todos nós deveríamos estar preocupados com as cidades brasileiras. E não só com as casas quadradas, que eu também tenho muitas críticas, a casa com cara de clínica, de estética, mas as cidades brasileiras crescem com dezenas e centenas de alfaviles. Ironicamente, o lugar onde João Gomes quer construir a sua casa vernacular, a Alphaville. Não é um lugar tão aí de brasileiridade explícita. Né? Os alfaviles que eu conheço não tem boteco da esquina, não tem padaria, não tem café. A pessoa pega carro para cortar cabelo, carro para levar os filhos para a escola, carro para o médico, todas essas coisas que não tem Zoom, não tem videoconferência, você vai precisar fazer o seu pilates, ou a sua unha, ou o seu cabelo, ou o dentista, né? Não tem tratamento de canal à distância, e você vai precisar de carro para tudo. E num país como o nosso, quando o artista, seja João Gomes, seja a Anitta, decidem morar num lugar remoto, não é que apenas eles vão ficar no lugar remoto. A gente está falando de centenas de colaboradores, essa palavrinha que eu odeio, que vão ter que se virar. Eu lembro quando a XP em São Paulo tentou criar a chamada Vila XP, que seria uma vila, né, com 2 L's, italiana, quase toscana, em São Roque, para os seus 3.000 funcionários. Porque o CEO e alguns diretores moravam num condomínio chamado Fazenda Boa Vista, que, como o nome diz, não é fazenda. Agora, se o CEO pessoas vão precisar se deslocar 1 hora por dia, acreditem, é um problema para a cidade toda. Quando alguma universidade tem a ideia de fazer um campus no meio do nada, o estudante que não tem carro pode levar 1h30 para chegar no campus e 1h30 para voltar. E parques tecnológicos? Googlem onde ficam os parques tecnológicos do Sul, do Sudeste, do Nordeste, do Norte do Brasil. Está no Recife. Parque tecnológico é no meio do nada. Com sorte tem um refeitório, mas acreditem, 1 mês depois ninguém mais aguenta aquele refeitório e todo mundo vai precisar de carro. E, ironicamente, são essas pessoas que reclamam do trânsito. Nossa, tem muito trânsito. Eu tenho 4 carros na garagem, a minha empresa fica 1 hora do meu trabalho, a minha empresa fica 1 hora da minha casa, os funcionários têm que atravancar a Marginal, a Ponte, a Avenida Atlântica, o Eixo Monumental, mas o trânsito são os outros. Então a gente tem que debater mais que cidade a gente está construindo hoje. Porque as cidades brasileiras, até quando enriquecem, pioram. Essa é uma grande ironia, né? Não basta jogar dinheiro numa cidade que a cidade melhora. Há dezenas de casos de bairros ricos e de cidades ricas no Brasil, onde todo morador tem saudade de quando era mais caminhável, de quando tinha comércio de rua, quando a única opção não era o shopping. Então a gente precisa pensar, porque eu sei que Vila Velha e Vitória, talvez Serra um pouco menos, mas Vila Velha e Vitória estão sendo vendidas pelos corretores imobiliários e por alguma perversão do Instagram. Eu sou bombardeado diariamente com propaganda de prédio espelhado em Vitória e Vila Velha. Eu não vou comprar apartamento em prédio espelhado, mas dizem, não, aqui é onde você vai morar bem. Daqui a 5 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, será que Vitória e Vila Velha vão continuar bem? Eu acho que essa aí é uma reflexão que cabe
a arquitetos urbanistas, mas também a prefeitos que não são urbanistas, a vereadores, a médicos. Sim, a Faria Lima hoje decide o que se constrói do Preá, no Ceará, a Fortaleza, a Balneário Camboriú. Será que eles estão pensando no que eles financiam a cada trimestre, sem nome de marca de carro? E será que esse povo da marca de carro entende de cidade, de arquitetura e de urbanismo? Ou a Torre Porsche é apenas uma caricatura de um Porsche? E um Porsche, se for esticado em 30 andares, não vai lembrar nem a arquitetura, nem um carro. Aqui o censo de 2022, né? As cidades que mais cresceram no Brasil tem entre 100 mil e 500 mil. Vila Velha, em 22, ainda tinha menos de 500 mil. A estimativa de 2024, Vila Velha já superou. Vitória também está nesse grupo. Serra já superou. A gente está falando aqui de 3 cidades que juntas já tem aí 1.300.000. Mas tem acontecido no país inteiro. Então, nessa de 5.570 municípios, os que estão mais crescendo são essas cidades médias. E aqui tem vários motivos, né? O IBGE até falou do agro, mas nem tudo tem a ver com o agro, né? Acho que não é o caso do Espírito Santo. Vocês têm um vasto estado do lado que nasceu sem praia. Então, eu acho que muitos mineiros continuarão vindo para cá. E, claro, quem é do interior do Espírito Santo, se precisa tratamento médico, universidade, escola boa e mil outras coisas, vai acabar vindo para Vitória e Vila Velha. E aqui eu chego no que se vende como um grande ícone de Vila Velha. É um edifício que se chama Taj. Assim, eu já estive em Agra, na Índia, mais de uma vez, não tem nada a ver com o Taj Mahal. Eu também vou chamar de apropriação cultural, porque a inteligência artificial estava errada. Mas isso daqui é um sintoma de algo que está acontecendo no Brasil inteiro. Eu acho que se estamos aqui num sábado à tarde, numa universidade, debatendo cidades, é porque aqui todos nós somos de uma pequena elite. É bom lembrar que no Brasil, quem tem diploma superior faz parte de 15% da população que tem diploma superior. Então, se todo mundo aqui é formado em alguma coisa, somos elite. E se todos aqui têm uma renda familiar, pertencem a uma família que recebe R$7.000 por mês, no mínimo, a gente também está na minoria, nos 20% mais ricos do Brasil. Então, creio eu que estamos aqui cercados por uma elite. Se a elite constrói coisas assim, é porque a nossa elite está pouquíssimo educada. Assim, a gente podia fazer uma junta aqui de psicanalistas, juntar Freud, Lacan, Jung, etc., para se perguntar todas as inseguranças anatômicas de quem faz prédios assim. Mas a maior pergunta é sobre o legado. As cidades que nós admiramos no mundo, que a gente sonha conhecer, sonha se mudar, estudar ou até se aposentar, elas tiveram uma grande participação da arquitetura. Natureza ajuda e como ajuda, mas nós temos que ajudar também. Até porque todo mundo aqui conhece alguma cidade que já teve uma natureza muito boa. Chegaram lá os seres humaninhos e pouco sobrou dessa natureza. Então, se o que a gente constrói tem qualidade, essa cidade persiste. Até cidades em guerra, né? Eu também já visitei Beirute. E que cidade incrível é Beirute. Nem guerras, bombardeios, explosões. Porque Beirute tem história, tem arquitetura, é caminhável. É uma cidade que não quer copiar as outras. Mas a própria diáspora libanesa no mundo continua indo para lá e descobre uma cidade autêntica.
Isso aqui não é autêntico. Mas a começar pelo nome. O que Taji tem a ver com a cultura capixaba? O que tem a ver com o clima? O que tem a ver com o Espírito Santo? Eu não consigo imaginar alguém que more na China de hoje, ou mesmo na Dubai de hoje, fala, nossa, eu vou atravessar o mundo para ver uma versão pobre de arquitetura de Dubai. Aliás, uma versão muito pobre. E aqui vai parecer que é maldade, e é, mas eu preciso mostrar esse videozinho para vocês, e eu tenho que aprender como dar o play. Como se dá o play aqui? Será que é este aqui? Vamos ver se eu vou desligar e fazer tudo errado, mas vamos tentar. Não, não é. Cursor. Vamos lá, quem tiver ideias, a plateia pode participar. Isso aqui é uma das capitais mais ricas do país, Cuiabá. E é um projeto do governo do estado do Mato Grosso, onde todo o dinheiro da soja que eles vendem para a China. Eu fico imaginando aqui se alguém virasse governador do Mato Grosso e quisesse fazer um grande parque na capital, pensaria no quê? No Coliseu. Agora, se você sabe o que aconteceu no Coliseu, não estranhou fazer uma réplica do Coliseu em 2025. Mas não para por aí, e eu quero deixar a influencer mato-grossense que fez o vídeo a pedido do governo, ainda mais genial ainda, porque não é só arquitetura, a comunicação, ou seja, houve inteligência por todos os lados, e eles estão com muito orgulho desse projeto. E a tecnologia que vai nos ajudar, então vou contar um pouco do meu ponto de vista. Eu cheguei hoje, a Vitória Vila Velha, e aí estava me contando no restaurante, eu falei, nossa, que siri bom! E aí a garçonete, muito orgulhosa, falou, nós temos uma associação de pescadores do siri, uma espécie de barra, assim, a procedência do siri, se o siri está sendo bem feito, se o siri teve trato humanizado, como foi a morte digna do siri, etc. E você nota que é um siri melhor. Por exemplo, eu sou de Santos, eu achei o siri de Vitória muito melhor. Na gastronomia, a gente já aprendeu que ingrediente importa, que preparo importa, que fazer a vovó cozinheira ensinar para a netinha importa, ou seja, a transmissão do conhecimento e do saber, o preparo importa. E se você quer abrir um restaurante de frutos do mar em Vitória, e você não entende nada do assunto, você vai recorrer aos especialistas. E é assim que em 20 anos, tudo bem que é uma plateia jovem demais, mas eu vou fazer aqui um pequeno salto ao passado. Já teve uma época no Brasil que os restaurantes caros e bons se dividiam entre franceses, japoneses e italianos. E só tinha restaurante bom, italiano, francês e japonês. E o restaurante popular era de comida brasileira, onde podia se colocar ketchup na batata frita, a batata frita era esturricada, a carne também era esturricada, quantidade era mais importante que a qualidade, e você chegava naquela montanha, naquele pão de açúcar para almoçar. E uma geração, até porque eu não sou tão velho assim e me lembro, de uma hora para outra, uma geração de chefes brasileiros foi estudar na Europa, aprenderam não só sobre cozinha, mas também sobre marketing, os chefes europeus. E de uma hora para outra, o GNT tinha 45 programas sobre ser chefe. E todo mundo vira chefe, e todo mundo derrubou a parede entre a sala e a cozinha, e todo mundo queria ser o próximo Alex Atala. E de uma hora para outra, havia 20 séries na Netflix, todos os chefes se tornaram tatuados, sex symbols, e começaram a abrir restaurante em todas as capitais.
anos a gente descobriu que comida brasileira é mais chique que comida francesa e italiana. Todo mundo descobriu que a pupunha, cupuaçu, o que é o filhote, o que é ingrediente brasileiro. E aliás, é cobrar preço de restaurante caro com a comida brasileira, mas isso é outro assunto. Mas você vê como nós nos sofisticamos muito rapidamente. Isso ainda não chegou na arquitetura e no urbanismo. E eu vou dar aqui um pequeno exemplo, vamos para o play. Esse tem volume. Não, gente, tô acreditando nisso não. Coliseu em Cuiabá? Passo vai homenagear os povos que ajudaram a construir a história e desenvolvimento do nosso estado. Serão 6 países e um continente. Todos vão ter monumentos com as suas culturas. Itália, com o Coliseu e a Torre de Pisa. Portugal, com o Santuário de Fátima e o Arco da Rua Augusta. Japão, com o Templo Saint-Georges e o Torii Gate. Líbano, com a Igreja Nossa Senhora do Líbano e o Palácio do Governo. Alemanha, com a Catedral de Berlim e o Palácio Reichstag. Espanha, com a Praça de Touros e a Sagrada Família. Continente africano, com a Igreja de Cristo e a Casa da Herança Africana e muito mais. O GovMT vai proporcionar um passeio pelo mundo sem sair de Mato Grosso. Já compartilha e marca o amigo pra ver isso? Marca o amigo para ver isso, é uma grande... é uma vingança, praga, audácia. Assim, daria para ter uma tese sobre esse parque que vai custar módicos 900 milhões de reais. 900 milhões de reais. É porque, assim, ressuscitaram o Gaudí para fazer aquela réplica da Sagrada Família. É muito grave. Tudo bem, a gente tem todo o direito a gargalhar, faz bem, né, para todas as vias do corpo, a gente ri um pouco, mas é muito grave quando os lugares mais ricos do Brasil conseguem ser tão incultos. Porque num lugar normal, quando esse anúncio foi feito, não é quando a obra começou. No lugar normal tem um anúncio, a mãe do governador, ou a mãe do prefeito, ou o marido da engenheira, ou o primo do secretário de obras falaria, isso não. Ou seja, não houve um adulto que se manifestasse. E aí nós todos aqui temos que entrar no divã. Quando a Débora Bloch foi escalada para fazer a Odete Reutemann no Vale Tudo, o Brasil parou. Ela é velha, não é velha, ela é sexy, ela fala francês bem ou não, não dá para comparar com a Beatriz Segal, a Beatriz Segal nasceu em berço de ouro, etc. A gente adora debater escalação de remake de novela. Foram semanas sobre isso. Se um jogador de futebol engorda, e a gente tem alguns casos no Brasil recente, todo mundo vai para o LinkedIn fazer o textão coach sobre dieta, forma física, gordofobia, etc. e tal. Nós nos preocupamos. São escalados milhares de jornalistas influencers para debater se o técnico X tem que ser demitido, ou se o atleta A ou B tem que ser aposentado à força. Nós vemos isso, a gente ri, e durante 5 minutos, dos 365 dias do ano, a gente fala, nossa, que chato, né? E mudamos para o próximo assunto. Eu fico me perguntando, né, qual foi o debate em Vitória ou Vila Velha, quando surgiu o projeto do Cais das Artes. Ali era um lugar melhor, e o orçamento, o tamanho, a escala, a relação com o mar, ou a Secretaria de Cultura. Botaram aí uns arquitetos e tudo bem. Ou quando a gente fez os estádios da Copa. Ou o mais grave, porque a gente está falando do futuro do Brasil, quando Minha Casa Minha Vida é construída. Não só a localização, mas a qualidade dos projetos, das plantas e dos prédios. A gente debate, ou a gente fala, já construindo casa para pobre, tá bom assim. Ou como eu sempre escuto quando eu toco nesse assunto,
Dá uma olhada como eles moravam antes. Claro, se a pessoa morava em barraco, ela tem que dar graças a Deus, porque vale. Filtrações um mês depois da entrega. E o político não vai voltar lá depois da entrega. Afinal, é casa própria. Então, vice, síndico, condomínio, inadimplência e tudo mais. Então, nós nos interessamos por cidade? É um assunto diário ou ficamos no tema a lá João Gomes e a Casa Você? Não é questão de gosto. Com a Débora Bloch, não é questão de gosto. Todo mundo começou a debater o método Stanislavski, o naturalismo, a história do Gilberto Braga. Com a arquitetura e urbanismo, nós vemos o que a gente viu em Cuiabá, o agro, né, o lugar que vai governar o Brasil nos próximos 50 anos, em que todo mundo, né, da TV Globo, ao cinema, às igrejas, aos partidos políticos, todo mundo vai lá prestar continência. O Centro-Oeste está criando cidades com souvenirs do resto do mundo. E se a gente colocar uma lupa, fica mais grave, né? O continente africano é representado pela Igreja de Cristo. É porque a África não tem países, então, o continente africano e a Igreja de Cristo. Ou num mundo onde, em Nova York, se você muda um banco de praça, de lugar, a cidade debate. Aqui tudo bem. Aliás, é muito provável que quando for inaugurado vai ter uma matéria de 15 minutos no Fantástico elogiando. Até porque nós estamos tão desdentados, tão banguelinhas para morder em coisas absurdas, que quando a Sena Tower foi anunciada em Balneário Camboriú, vocês sabem, né? 520 metros de altura, estacionamento para 1.000 carros, né? O prédio residencial mais alto do mundo. Basicamente toda a mídia fez público. Ninguém da mídia se perguntou: é aquilo que uma cidade praiana precisa? Quais são os impactos urbanísticos? Quem é o arquiteto que fez aquele trombolho? Não, ninguém perguntou. Se fosse uma feijoadinha, a gente saberia o nome do chefe, ou se fosse uma melancia grelhada. E aqui o prefeito de Sobral, que já foi a cidade famosa pelo seu sistema educativo, né? Por anos e anos foi primeiro lugar o LIDEB, que é a réplica da Estátua da Liberdade maior que o Cristo Redentor. Porque não basta ter um Luciano Hang, agora a gente vai ter vários Lucianos Hangs. E aí tem um tema que é importante para qualquer habitante de cidade média, especialmente litorânea. As cidades médias também pioram. Os países pioram, né? Nossos vizinhos, Venezuela e Argentina, têm muito a nos contar, mas cidades que eram muito promissoras, quando tem elites políticas, econômicas e empresariais que só pensam no curtíssimo prazo, que só pensam em espremer a galinha, e aí não cai um ovo de ouro, essas cidades podem decair. Né? Os mais velhos devem lembrar do Elvis Presley mergulhando em Acapulco, né? Que era Balneário Camboriú mexicana dos anos 50 e 60, e que foi entupida de prédios. E de uma hora para outra, aquele monte de prédios vazios, ninguém morava, virou rota de narcotráfico, a cidade virou perigosa e a cidade esvaziou. E olha que o México recebe 45 milhões de turistas estrangeiros por ano. E Acapulco é ignorada por essa turma. A cidade do México, que não tem praia, que tem terremoto, que está a 2.200 metros de altura, que tem vulcões ao redor, recebe 10 milhões de turistas por ano. E que é uma cidade enorme, com trânsito terrível, etc. A cidade do México fez algo bom que Acapulco não soube fazer.
E eu que nasci em Santos sempre dou o exemplo do Guarujá, 350 mil habitantes, pouco maior que Vitória, numa ilha enorme, praias lindas, pérola do Atlântico. E a gente conseguiu, em uma geração, que tenha se tornado um lugar, primeiro, de grandes máfias europeias que estão lá no distrito de Vicente Carvalho. É o grande esconderijo do Porto de Santos, que é por onde sai boa parte da cocaína que vai para a Europa e para a África. Um lugar violentíssimo. E aqui tem uma palavra mágica e afeta até o preço dos imóveis. Uma das raras coisas que fazem políticos acordarem no Brasil. Se o preço do imóvel cai. E no Guarujá, a gente já tem prédios de frente à praia que estão à venda há anos e ninguém quer comprar. Você imagina, você está uma hora. Favelização, violência, etc. O que será que o Guarujá fez de errado? Também aprender com exemplos errados é muito importante. A gente tem Floripa, que entra naquele grupo das cidades médias que cresceu loucamente. Aliás, mais um pequeno merchan do meu canal no YouTube. Eu fiz um vídeo sobre a Ilha do Silício, como Floripa, de uma hora para outra, atraiu um montão de startups, um montão de empresas de tecnologia e se firmou, depois do Recife, é a segunda cidade de maior PIB digital, Floripa. Ou seja, uma cidade de 500 mil habitantes. E virou um polo digital. E que não é tão assunto quanto Balneário Camboriú, porque não tem tanto arranha-céu. Mas Floripa é um exemplo. O centro histórico do Recife é um grande exemplo. O Guarujá, que em tese, por estar do lado de São Paulo, o Guarujá tinha obrigação de estar melhor que Floripa ou que o Recife. E virou um lugar que as pessoas fogem. E aqui é uma imagem do início do filme Cidade de Deus. Quem é que assistiu a Cidade de Deus? Eu sei que todo mundo lembra mais da galinha correndo. A galinha correndo é inesquecível, mas logo depois da galinha correndo tem essa cena. A favela do Pinto, que ficava do lado da lagoa, perto do Leblon, e que num passe de mágica durante a ditadura militar, a favela sumiu e os moradores foram mandados para um lugar com casa própria. Palavra mágica da política brasileira. Não, olha, você morava lá numa favela, pagando aluguel, cortiço, a metros do Leblon. E agora você vai ter a sua casa própria na Cidade de Deus, que é o nome do bairro na Zona Oeste carioca. Até hoje a gente constrói bairros assim. Vocês derem um Google, Minha Casa, Minha Vida, Pernambuco. Minha Casa, Minha Vida, Minas Gerais. Minha Casa, Minha Vida, Paraná. Na Casa da Vida, Rio Grande do Sul, vocês vão ver cidades assim, e que não são assunto. E independe bolsonarismo, petismo, o que sobrou dos tucanos, independe. Isso é suprapartidário. Aliás, de uma maneira aí muito honesta e sincera, rara para os políticos, o Ratinho Júnior tem um programa no Paraná chamado Casa Fácil. E realmente é muito fácil construir aquilo. E se vocês olharem em Google, Casa Fácil, vocês vão ficar chocados, porque é isso daqui com menos cor. Porque tinta é cara, né? A Souvenir não ajudou, então é sem cor. Então eu pergunto para vocês, como são as moradias populares sociais do Espírito Santo? Será que são melhores? Como são as moradias sociais em Belém? Porque houve inaugurações importantes. O ministro das cidades, que não é arquiteto urbanista, se chama Jader Barbalho, irmão do governador Helder Barbalho, ambos primos do prefeito de Belém, Igor Normando. Então, tudo em família. Em tese, a COP custou no mínimo 6 bilhões de reais,
A moradia popular que está sendo feita, ela deveria ser ótima. E não é. Se vocês assistirem aos episódios do Belém nas Alturas no canal, vocês vão ver que os prédios entregues em abril já parecem ruínas. Olha que eu gravei lá final de outubro. Eu acho que esqueceram que chove muito em Belém, então uma tinta meio baratinha ia falo das cidades médias, as pessoas falam, ou para defendê-las, cidade menor é muito segura, cidade menor o trânsito é muito melhor, tudo é mais perto, todo mundo se conhece, logo todo mundo é mais amigo íntimo. E as cidades grandes são aí um grande fracasso. É bom lembrar que existem cidades médias incríveis e existem cidades médias que são terríveis. E também as grandes. Né? Tóquio, cuja região metropolitana tem 35 milhões de habitantes, é uma cidade que tem 35 milhões de habitantes. Tudo bem, são japoneses. Então são bastante mais específicos. Em onde acontecem as chacinas que a gente vê todo dia. Até porque a cidade é muito pequena, onde todo mundo mora isolado, aliás, quase todas as chacinas dos Estados Unidos nos últimos 20 anos, Columbine, cidade pequena, Aurora, cidade pequena, Sandy, são cidades onde um jovem, normalmente de sexo masculino, 18 anos, sem supervisão adulta, com problemas mentais não diagnosticados ou não tratados, com fácil acesso às armas, acabou matando 10 ou 20 ou 30 pessoas. Médias, realmente adultas e especiais. Aqui é uma foto do campus do TEC de Monterrey, no México. E não é a primeira vez que eu vou falar do México aqui, porque o México é latino-americano, ou do terceiro mundo, como vocês preferirem, é um país latino, ou seja, as pessoas veem novela, amam futebol, são burocráticas, amam carimbo, riem, bebem tequila, que é 1000 vezes mais embriagante que muita caipirinha por aí. Então eles têm as nossas fortalezas e vantagens do calor humano e também tem vários dos nossos defeitos e problemas, inclusive do crime organizado, inclusive do narcotráfico. Até porque para quem não quer fazer nada, toda desculpa é para cruzar os braços. Ah, mas a criminalidade não vai deixar. Ah, mas é o narcotráfico. Ah, nós somos pobres. Nas escolas e centros comunitários de contraturno, porque na Colômbia, assim como no Brasil, muitas famílias são chefiadas por uma mãe solteira que tem que trabalhar fora e que os filhos ficam sem estudar parte do dia e do fim de semana. Na Colômbia chegou aí numa conclusão que deveria ser meio óbvia, né? O Estado tem que ajudar essa mãe, tem que ajudar a avó, que muitas vezes tem que cuidar, e tem que ajudar essas comunidades conjuntas. Eles criaram as unidades de vida articulada, UVA. São mini-SESCs nas favelas, onde tem aula de karatê, piscina de computação, de inglês, atividades de profissionalização e empoderamento dessas mães e avós, onde a família pode participar e principalmente, onde vai ficar mais difícil o traficante entrar, para recrutar mão de obra barata e fácil. Agora, se a Colômbia começou a fazer isso em 2004, meio chocante, que a gente sabe todas as novidades de Dubai 6 meses depois, e que parece que Medellín ou está muito longe,
ou a gente só conhece Pablo Escobar, né, graças a Hollywood, ou que a gente imite o mais caro que eles têm, que é o bendito teleférico. Aliás, estava conversando com a Elisa há pouco, né? Às vezes as obras mais baratas são as mais transformadoras. Só que nós, porque a gente adora o Museu Bilionário, o arquiteto famoso, o centro cultural, o viaduto, a ponte, o túnel. E às vezes a coisa pequena a gente não dá importância. Então, mais do que na hora de a gente ter aí uma revisão das nossas prioridades. E aí, voltando para Monterrey, tem 1.100.000 habitantes. Ou seja, menor que Vitória, Vila Velha e Serra juntas. É um centro industrial do México, bem no norte do México, no meio do deserto. Então, se vocês acham Vitória muito quente, ou Vila Velha, aqui é pior. Porque não tem mar nem a 1.000 quilômetros. E esse aqui é o campus do TEC de Monterrey, projetado pelo Tadao Ando, um espetacular arquiteto japonês. E também vale não só esse divã, mas esse peteleco na orelha para a gente acordar. Por que será que o governador do Mato Grosso gasta 900 milhões em réplica de Praça de Touros e da Torre de Pisa, tortinha, e os mexicanos no deserto vão atrás dos melhores arquitetos do mundo para fazer um campus de uma universidade tecnológica? Isso se chama informação. É ler, é viajar, é quando viajar não só fazer compras, é xoxar aquele amigo que posta todo dia no Instagram, compras, compras e compras. Ah, você só fez compras na viagem? Sim, a pressão dos pais. Será que todo mundo tem que ser blogueirinho para o resto da vida? Ou dá para ter uma viagem, especialmente de políticos e empresários, que não envolva apenas comprar bugigangas? O México está na mesma liga que a gente. O México não é a Noruega, o México não é a Suécia, o México não é a Coreia. E o TEC de Monterrey, aí como a gente está aqui numa universidade, o TEC de Monterrey foi a primeira universidade da América Latina a ter aulas totalmente em inglês. Aliás, mais de uma carreira lá, a partir do terceiro ano, todas as aulas são em inglês. Isso não foi feito apenas para torturar os alunos a terem que falar inglês, mesmo estando entre mexicanos. Não, há uma razão que nós já deveríamos conhecer, mas é uma razão que eles aprenderam. A única maneira de você atrair grandes professores do mundo para dar aulas para os seus alunos, essas aulas foram em inglês. Eu não tenho dúvida que vários Nobel da Economia ou vários grandes arquitetos do mundo adorariam passar um mês lecionando no Brasil. Mas eles não vão aprender português em 15 dias, ou em 2 meses. A China, né, onde eu morei 3 anos, e acreditem, tem um idioma bem mais complicado que o castelhano do México, ou que o inglês. As universidades chinesas têm professores estrangeiros dando aula em inglês. E alunos estrangeiros tendo aula em inglês. Porque não só eles perceberam que é bom ter professores de fora, mas melhor ainda, vão ter alunos de fora. Abrir a cabeça do alunado. E a gente tem uma USP com 70.000 alunos e 500 angolanos, moçambicanos, argentinos. Isso é muito sério. Porque ser isolado hoje em dia, e agora a gente tem um exemplo global, que é o do Donald Trump, tem um preço você ser provinciano, desinformado, xenófobo e não conhecer o mundo. E tem que revisar todas as suas decisões a cada mês, porque você não pensou com profundidade. O Trump é um exemplo, né?
do político pouco viajado, ou que viaja apenas para abrir campos de golfe. As universidades boas, da Coreia, ou da China, ou da Europa, dos Estados Unidos, já descobriram há muito tempo, felizmente muito antes do Trump, que ter aluno vietnamita, ter aluno colombiano, ter aluno brasileiro faz bem. Não é filantropia que a Microsoft ou a Google sejam dirigidas por indianos. Não é filantropia. Ganha quando recebe mais imigrantes. Eu estou falando apenas turismo. E olha que o turismo em muitas cidades do Brasil criaria muitos empregos e muito IPTU. Estou falando para abrir a nossa cabeça. Seria fantástico nós sermos mais abertos. E somos um país continental. A gente não precisa ter medo de uma grande invasão, né, como às vezes a gente vê Dinamarca ou Bélgica falando. Aqui um exemplo de uma cidade pequena. Aliás, pequena por padrões chineses. Hoje ela já tem quase 2 milhões de habitantes. Mas é a primeira praia perto de Beijing, Beidaihe. Eu morava na capital da China, em Beijing, e aqui era uma praia próxima. Seria Praia Grande, Os Santos, lá de Beijing. Aqui, como vocês já nasceram na praia, né, vocês já têm Vitória e Vila Velha, não tem praia, e que todo mundo queria ter um segundo apartamento em algum lugar. Ou, graças ao home office, partir para uma vida mais praiana, chinelinha, etc. Os chineses usam chinela, tem cidade grande. E essa é uma praia, e aqui surgiu um grande condomínio. Prédios, apartamentos, supermercado, lojas, etc. E aí o incorporador, né, a grande lá de Beidaihe, fez uma pesquisa com seus potenciais clientes. O que seria o diferencial desse empreendimento imobiliário? É o churrasco gourmet? É uma piscina com ondinha? E os compradores chineses, de classe média alta e classe alta, falaram: o que a gente quer ter na praia é uma biblioteca em frente ao mar. É legal ler, ouvir o som das ondas. O Feng Shui, né, que é tão estudado pela arquitetura chinesa, a presença da água, mas também do barulho da água, tem uma ação de relaxamento, de calma, de foco, de harmonia. E assim se fez, obviamente não há IBAMA na China, se fez a biblioteca brutalista em Beidaihe, um dos melhores arquitetos da jovem geração chinesa, o Gundong, do escritório Vector, com esses enormes janelões, etc. E aqui a biblioteca em frente ao mar. Por que eu estou trazendo isso? E, de novo, nós estamos aqui numa sala da elite capixaba. Primeiro, nós temos a obrigação de saber o que está acontecendo no mundo. Obrigação. Né? Se o século XXI vai ser o século asiático, a gente tem que saber o que a Ásia está fazendo, consumindo, e principalmente, porque ela está crescendo tanto. Eu sei que é muito fácil desprezar o sucesso alheio. A Europa ficou 50 anos falando que os americanos eram cowboys. A Europa e os americanos ficaram 50 anos falando que os chineses eram sujos e escarravam. Mas nenhum desprezo ou nenhum preconceito fez com que os Estados Unidos ou a China deixassem de crescer. E especialmente de tirar dezenas de milhões da miséria. E aí voltamos para o Brasil. Nós aqui, da elite capixaba ou sudestina, nós temos obrigação de pensar como fazer o Brasil, e não só as cidades médias, criar uma sociedade um pouco mais justa, um pouco menos pobre, um pouco mais otimista, que não fica apenas o ciclo
em habitação, em incentivos para a indústria automobilística, em só valorizar a chaminé, em fazer condomínio fechado, e um longo etc. E aqui também é play, porque eu morava neste bairro aqui de Beijing, e eu queria mostrar esse shopping. Como será que é o play? Esse é um shopping em Beijing, no bairro de Sanlitun. Cada bloco de lojas foi desenhado por um arquiteto diferente. Aqui é inverno, vocês veem quase todo mundo com as suas máscaras. Mas vocês veem que eles imitam uma praça. Ou seja, não tem cara de shopping. Até porque não tem muro, não tem grade, não tem cancela. Então, é todo ao ar livre, numa cidade onde neva loucamente, onde tem tempestade de areia por causa do deserto do Gobi, e é todo aberto e muito acessível. Você vai ver cadeirante, você vai ver idoso, criancinha e por aí vai. E principalmente você vai ver beleza arquitetônica. Tem Kengoku, fez aí uma obra, claro que aquela Apple gigantesca, onipresente. Mas se as cidades médias brasileiras, ou mesmo as cidades grandes, acharem que cidade é shopping, condomínio fechado, favela e um centro vazio, que na melhor das hipóteses é usado de segunda a sexta-feira das 9 às 6, e que ninguém mora ali. Qual vai ser a nossa identidade urbana? E mais importante, aqui eu estou tentando mostrar o lado cosmopolita de um país famosamente fechado. Aqui eu, como brasileiro, frequentava esse lugar. E me sentia bem-vindo. Imagina se eu vou para uma cidade média que só tem condomínio fechado. Você vai encontrar com quem no condomínio fechado? Qual é a praça de um Alphaville? Qual é a praça dos encontros espontâneos? E não só aqueles lugares onde todo mundo é igual. As crianças são iguais, as mães e os pais são iguais, os empregados são quase invisíveis. Cidade é isso. Aliás, tem um riacho aqui, de novo, Feng Shui, que a proprietária dessa empreiteira, a Jiangxin, aliás, a dona da grande lá de Pequim, é uma mulher, uma visionária, e ela pediu para que o riacho fosse mantido no meio das lojas e dos prédios. Isso também é cultura. Que sempre vai ser mais fácil tamponar o rio. Sempre vai ser mais fácil você pegar um engenheiro careta, quadradão, e que não pense na paisagem. Ou seja, o fato de ter um arquiteto bom do Japão, a empresária chinesa viajada e culta, não, vamos fazer algo bem feito. Eu tenho certeza que a Jiangxin, até porque eu a conheço, jamais falou, vamos fazer uma réplica do Taj Mahal. Vamos fazer uma torre de Pisa. Não. Ela frequenta a Bienal de Arquitetura de Veneza. Ou seja, ler e estudar, mesmo quando você contrata especialistas, é obrigação de todos. Eu tenho medo daquele médico, daquele advogado ou do chefe, cujo último livro é o que ele leu quando estava na faculdade. Ele se forma, tem lá o seu título e 20 anos depois, claramente, ele não leu mais nada. O mundo tem constante evolução. Aliás, o que eu estou mostrando aqui, imagina a China, há 25 anos, de uma renda per capita muito abaixo da do Brasil. E a gente brincava com um certo grau de desprezo, que eles só sabiam fazer brinquedos que quebravam no primeiro uso e roupinhas que na terceira lavada viravam pano de chão. Hoje em dia, os brinquedos e as roupinhas, eles já estão produzindo no Camboja, na Índia, na Indonésia, nas Filipinas, porque a China ficou cara demais. De novo, em uma geração. E eu estou mostrando a arquitetura. Essa pergunta, quem é aqui na plateia arquiteto? O grupo principal. Quem é aqui engenheiro? Poucos. Agora as perguntas difíceis. Quem é que é político?
2. E convidados. Então não são de Vitória e Vila Velha. Eu vou começar a provocar porque eu não gosto de ser bem quisto por todo mundo, eu não quero traumatizar vocês. Político tem que participar desses debates. Nem que vocês coloquem alpiste, deem um chocolate ou um doce capixaba, um café capixaba para o político que vier, fala que vai sair na foto. Político tem que ouvir. Porque sempre vai ter aquele dia que o vereador, ou que o deputado estadual, ou que o deputado federal vai ter uma decisão idiota, porque ele nunca ouviu sobre esse assunto. E depois ele vai pedir perdão, nossa, não era minha área. É a área de todo mundo. Mas não temos políticos aqui. Cá entre nós, é todos os eventos que eu vou. Então, todos os eventos que eu vou. Mas eu faço mesmo assim só para maltratar. Quem aqui é empresário do mercado imobiliário? Ontem tinha, boa. Importante. Ó, chegou uma camisa do Flamengo. É o dono, boa, camisa do Flamengo. Oh, parabéns. O mercado imobiliário também tem que participar. E eu duvido. Então, assim, eu dou palestras há muito tempo, viajo há muito tempo, e etc. Não vai ser como uma palestra minha que eu vou fazer os grandes incorporadores de Vila Velha ou de Vitória contratarem o Kengo. Mas se eles acharem que o metro quadrado deles vai ficar mais valorizado graças a um produto bom, talvez eu sensibilize aquele órgão muito sensível do corpo humano deles. Isso já é uma mudança. Eu não digo só o bolso, a vaidade. É fundamental que aquele que pensa que vai entrar para a história apenas porque fez um prédio de 50 andares, que alguém lembre, olha, mas em 10 anos vão surgir outros 80 de 50 andares. Então, se o teu não for melhor de fato, vai ser mais um. As pessoas vão te odiar, porque dependendo da qualidade, as pessoas vão lembrar para sempre que você não entendia nada de arquitetura. Né? É o dono do açougue que é vegetariano, ou é a pessoa que está vendendo livros e não sabe ler. Então você tem que se interessar pelo assunto. Então é fundamental que a gente, ao pensar em cidades médias, qualidade de vida, como eu falei, nas cidades médias, é uma commodity. Se é menor, as distâncias deveriam ser menores. Se é menor, deveria ser menos barulhenta. Se é menor, tem que ser mais segura. Se eu não cuidar desses detalhes, Cidade de Deus, Guarujá, segurança, habitação popular muito ruim e muito precária, onde você entrega para o crime organizado um grande esconderijo, essa cidade média pode piorar. Se você constrói sem parar e sem qualidade, pode virar um Acapulco. Por que eu vou para uma praia onde mal se vê a natureza? Onde o que havia de natureza foi exterminado por concreto. São coisas que a gente tem que contar para os nossos vizinhos. E de novo, sou de Santos, então eu entendo algo de um litoral que tinha tudo para ser incrível e que não é. Aqui também um play, por favor. Voltando para a América Latina, aqui é no Chile, Santiago do Chile. Ou seja, dá para fazer prédio de escritórios com uma praça enorme ao ar livre, com verde, com lugar para sentar. Ou seja, por que a gente ainda está fazendo os shoppings que os americanos faziam nos anos 80? Não sei se vocês leram essa matéria esse fim de semana, né? Tem tantos shoppings nos Estados Unidos fechando, né? Centenas de shoppings abandonados, que a Netflix está comprando, né, na Bacia das Almas, para criar experiências Stranger Things. Tem aquele prédio meio abandonado, meio lúgubre, você bota lá aquele clima, né, de Hora do Pesadelo, Jason, etc.
Então a gente está copiando algo que os Estados Unidos já estão estudando o que fazer com as ruínas. É quase como imitar a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, a Torre de Pisa. Olha como a informação, eu falei de formação antes, né, diploma, estudo, etc., mas a informação também é importante e rica. E se a gente só fala de Brasília 24 horas, e eu sou jornalista, então tenho lugar de fala, eu percebo que todos os meus colegas sabem quem é o barbeiro do Xandão. Não, essa é uma piada meio má, né? Todos os meus colegas sabem onde Carmen Lúcia compra roupa, sabem onde o Haddad pratica esportes, sabem toda a escalação de Brasília, mas não fazem ideia do que seja urbanismo e arquitetura. Tem que ter um incêndio, um prédio desaba, falta luz, para a gente perceber que cidades são importantes. Mais grave, como boa parte dos prefeitos no Brasil só pensa em virar governador ou presidente, que ser prefeito também não é tão importante, nem eles falam tanto de cidade. Eu só conheço dezenas de prefeitos em primeira mão, e quando conversam comigo querem falar da ONU, da China, mas o urbanismo tampouco é a praia deles. Aqui de novo, Chile, um mega empreendimento em cima de uma estação de metrô. Será que Vitória e Vila Velha já fazem o crescimento orientado em relação ao transporte público? Será que onde surgem prédios com muita moradia e onde nasce muita loja e onde surgem muitos empregos, é onde está o transporte público de massa? Ou vem aquela promessa muito 171, não, a gente está construindo, mas em breve vai ter transporte público. E aí 10 a 20 anos depois, o transporte público não chegou. O mundo, e aí incluída a América Latina, já descobriu que é melhor desenvolver ou permitir desenvolvimento só onde tem transporte público. Um empresário X quer fazer um shopping com estacionamento de 20 mil lugares, olha, não é em qualquer lugar que você vai poder construir. Claro, a gente precisa de uma política mais honesta para ter essas regras aí mais duras. Mas a gente tem que ter as ideias muito claras. A gente coloca 300 prédios e um shopping no lugar sem transporte público e depois não reclamemos da nossa vida no trânsito. E aqui de novo, Chile, Santiago. E aí eu fico feliz porque eu não sabia, até preparar essa apresentação, que a Beth França ia falar aqui ontem, mas eu vou acabar usando exemplos rapidamente, porque eu sei que ela já falou aqui hoje. Segurança, habitação, cidades mais justas, cidades melhores, passam pela qualidade da arquitetura e do urbanismo. E nós temos muitas favelas no Brasil. E a gente tem muito cortiço. E a gente permite construção de moradia onde, quando chove, alaga ou desmorona. Claro, como não tem verão no Brasil, a gente não pensa muito na hora de construir. Mas aqui é um exemplo na favela de Heliópolis, que dependendo da estatística é a primeira ou a segunda maior de São Paulo, em que a Elizabeth França e a equipe dela coordenaram um condomínio chamado Vitória, nome escolhido pelos moradores da favela. O condomínio Vitória tem 460 apartamentos. E tem janela, chão ao teto. Aliás, de correr, que você tem luz, vai ser muito prédio de classe média e classe alta em São Paulo, que você tem 50% da janela. Se você abre ou fecha, você tem 50%. E aqui na favela, eles têm a luz em todo o ambiente, tem cores diferentes por blocos, tem até apartamentos no térreo. Porque é importante pensar que o Brasil vai envelhecer. Aliás, como o Milton falou antes, já está envelhecendo. Mas aqui todo mundo é jovem, todo mundo aqui faz crossfit, a gente sempre pensa muito a longo prazo. Quando nós envelhecermos,
e é a melhor alternativa do ser humano é envelhecer, é porque deu tudo certo, a gente a só ver novela. As nossas calçadas são inseguras, porque o primeiro tombo representa uma quebra de fêmur, porque as nossas cidades dão toda a importância ao carro e não ao pedestre, porque muitas das nossas praças não têm sombra, porque muitas das nossas prefeituras ainda acham que plantar no espaço público é colocar uma muda. Esperar que 20 anos depois, com sorte, essa muda ainda esteja lá e floresça. Uma maluquice, né? Na terra do Burle Marx, a gente ainda está plantando mudas em avenidas. Quando países onde chove de vez em quando, como Chile e México, eles têm viveiros. Olha só que coisa revolucionária, né? Você tem um viveiro, aí quando as árvores já estão adolescentes ou adultas, aí elas vão enfrentar os bárbaros, nós. Então você cria uma avenida arborizada, não, a gente coloca a multinha na Avenida Paulista e, nossa, passou um skatista e a multinha foi dessa para melhor. Estudar faz bem por isso. Eu já ouvi políticos que se dizem ambientalistas reclamando do vandalismo com as mudinhas em São Paulo. Eu lembro de falar para essa ambientalista, mas vocês nunca pensaram em viveiros? Boa, mesmo. Mas você sabe de algum exemplo? Eu até sei, mas não vou te falar não, vai estudar. Então, ver exemplos bons. Aqui, cada apartamento deste condomínio custou R$190 mil. Minha Casa Minha Vida patrocina em cidades grandes imóveis de 350 mil. Sem qualidade arquitetônica. Ela sem exigir nada, porque são empreiteiras muito amigas, muito sensíveis. Então a gente não exige, porque senão elas choram. Mas você olhar para projetos bem feitos de habitação popular faz com que a gente pense que cidades de Deus são evitáveis. Nós não somos obrigados a repetir os erros da ditadura, os erros de décadas passadas, onde o primeiro sonho do morador de um conjunto habitacional era ir embora dali. Ah não, mudei de emprego, a minha renda aumentou, vou embora. Então são comunidades que estão sempre se desfazendo. Você não cria raízes, não cria pertencimento, não cria mistura. Acabam sendo aí exílios dos mais pobres. Olha aquele lugar distante, sem transporte público, sem emprego, onde você vai levar 2 horas para chegar ao trabalho e 2 horas para voltar para casa. Agora imagina quantas reportagens do Fantástico já foram feitas sobre esse condomínio. Menos do que sobre Urbano. De novo, cores. E aí nisso eu estou com o João Gomes, né, gente? Não pode ser um país onde tudo seja preto, cinza, branco ou bege. Nós somos tropicais. Né? Ou seja, nossa arquitetura colonial portuguesa era colorida. E a nossa arquitetura contemporânea brasileira quer ser minimalismo escandinavo. Tem algo muito errado. Aqui já outro escritório, numa favela mais barra pesada, também é da gestão da Beth France, o Jardim Lidiane. Eu visitei, mas tive que pedir permissão ao traficante do lugar para poder tirar essas fotos. De novo, cores, os arquitetos são do Andrade Moretim, os mesmos que fizeram o Instituto Moreira Salles na Paulista, e o conjunto anterior, o condomínio Vitória, foi feito pelos arquitetos Bizelli e Catiborian, autores do aeroporto de Floripa. Para muita gente, o aeroporto mais bonito do Brasil. Isso também é uma provocação para os políticos que não estão aqui. Mas com as caras de vocês, todo mundo aqui é amigo do prefeito, governador, secretário, então vocês vão passar essa palavra. Vai chegar nele. Vai chegar. Boa, vai chegar. Eu confio. Semana que vem eu mando um zap para eles perguntando.
Os arquitetos que fizeram o aeroporto de Floripa nunca tinham feito uma Coab na vida. Os arquitetos que fizeram este aqui, o do Jardim Lidiane, nunca tinham feito uma Coab na vida. E participaram de um concurso de arquitetura. E ganharam. E toparam fazer com orçamento de Coab. Como eu comentei, R$190 mil por unidade. Enquanto os não arquitetos da MRV ou da CURI faziam por 350 mil. E também é um desafio para todos nós. Há muita gente legal neste país que toparia amanhã participar de um projeto social numa favela, numa comunidade, se tivesse confiança que não vai ser enrolado. Ou que o projeto não vai para uma gaveta de ouro e que nunca vai sair do papel. Então, Andrade e Moretti, enquanto faziam esse condomínio, estavam fazendo casas para as famílias mais ricas de São Paulo. Além do Instituto Moreira Salles, estavam fazendo o aeroporto e fizeram em Heliópolis. E eu tenho certeza, até que eu conheço os 4 arquitetos, eles dedicaram mais tempo, eles expõem mais e eles têm mais orgulho dessas obras. É porque é a exceção da vida deles. Mas uma casa em condomínio fechado, eles devem ter dezenas. Agora, aqui é o único. Quando Isai Weinfeld foi convidado para fazer o Minha Casa Minha Vida no Minhocão, ele aceitou na hora. Ele falou, é uma coisa que eu nunca fiz na vida. Olha, mas o cachê é o menor possível. Ótimo. Vou botar a minha equipe. Você não pensou em horas trabalhadas, cachê, etc. E melhor ficou com uma disputa com o incorporador. Como fazer com que aquele projeto ficasse muito melhor dos demais na Casa Minha Vida. E esse é o lado bom. Quando você quer o chefe muito bom para fazer o jantar do seu casamento, você não quer que todo mundo comente que a carne estava super bem passada, ou que a sobremesa parecia do Paris 6 de tanto açúcar. Não, você quer exigir, você quer o melhor. No caso da arquitetura, especialmente a social, deveria ser a mesma coisa. A família que cresceu num barraco, que perdeu várias vezes sua mobília, cada enchente a cada verão ficou sem dormir, ela vai morar num imóvel de 40 metros quadrados a 50 metros quadrados, custa pensar o tamanho da sala? Se tem ventilação cruzada, que sofá vai caber? Como fazer aquele espaço ser ampliado? E de novo, para quem fala, nossa, mas que absurdo, 40 metros quadrados. A classe média de Paris mora em menos de 40 metros quadrados. A classe média de Nova York mora em menos de 40 metros quadrados. A classe média de Tóquio mora em menos de 30 metros quadrados. A questão é, será que no Minha Casa Minha Vida, ou no Casa Fácil, ou no Casa Verde e Amarela, alguém pensou em como fazer essa moradia de 40 metros quadrados ser agradável? Ou vire-se, você que só compra móveis nas Casas Bahia, o sofá não vai caber na sala, e é assim, durma com a porta aberta porque a cama não vai caber. A arquitetura chega até Ingeri e afins. E aqui o projeto do Andrade Moretti, elas com cores, lá no Jardim Lidiane. E aqui eu vou para o minúsculo, né? Muita gente fala, quando quer defender essas pobres empreiteiras de Minha Casa Minha Vida, elas 7 das 10 maiores incorporadoras do Brasil trabalham só por Minha Casa Minha Vida. Eu acho que é um negócio lucrativo. Eu não tenho muita pena dessas 7. E sempre dizem assim, ou o terreno tem que ser muito barato, logo tem que ser no raio que o parta,
Ou as cidades já são muito cheias, não tem terreno, não dá para fazer moradia. E por isso que o centro de Ribeirão Preto é abandonado, por isso que o centro de Sorocaba é abandonado. Não sei como são os centros de Vitória e Vila Velha, depois eu vou interrogar vocês. Porque é um projeto em Barcelona. Barcelona tem 5 quilômetros quadrados. É a cidade mais densa da Europa Ocidental. Né? Assim, é a Hong Kong europeia. E conseguiram fazer um prédio num terreno minúsculo, em que tem até um pátio interno para luz, circulação de ar, quintalzinho e afins, com cor. Tem ainda uma famosa festa na laje no último andar, porque nós que estamos pensando em como criar habitação em áreas centrais, por que a gente não começa pelos pequenos estacionamentos, pelas farmácias, pelas agências bancárias que vão todas desaparecer? Infelizmente, os cinemas de rua também, tem muita coisa que vai desaparecer. Que prefeitura no Brasil já mapeou quantos terrenos dela e do INSS e dos bancos estatais e do governo estadual e do governo federal, ou seja, terreno que você não precisa desapropriar. Terreno que você não precisa corromper A, B ou C e falar, não, nesse terreno eu vou fazer moradia. E é uma maneira de levar vida ao centro, à noite e aos finais de semana. E assim criar mais segurança. Em espaços pequenos. Nova York fez um concurso assim, Prefeitura de Nova York, que era grandes ideias para terrenos minúsculos. Com certeza que Vitória e Vila Velha tem arquitetos que adorariam esse exercício. Como criar 20 apartamentos num terreno pequeno, em cima de uma farmácia? Claro, não vai envolver bilhões, que talvez seja esse o problema. Se não envolve bilhões, os prefeitos com uma preguiça, a gente tem que saber reembalar essa conversa. Olha, prefeito, prefeita, essa coisa você consegue entregar em 4 anos, ou em 3, ou em 2. Aí os olhinhos podem brilhar. O senhor ou a senhora vai inaugurar ainda no seu mandato. Enquanto a grande ponte, o grande metrô, o grande viaduto vai levar 10 anos e outro vai levar a fama. Quer botar plaquinha? Começa por algo pequeno, com qualidade e significativo. E aqui vocês veem o lugarzinho antigo de Barcelona. E por último, já outra escala, aí uma provocação para o Taj, para quem acha que prédio bom tem que ter 50 andares. É um caso na Cidade do México. Eu acho que esse aqui é Play também. Acho que é Play. Então, Palacete de 1900 e um dos prédios mais altos do México. Então, fizeram esse bem bolado, o prédio de 75 andares atrás, o palacete intacto na frente. Como eles entenderam algo de urbanismo, em vez de fazer do palacete a recepção, né, como eu vejo muito prédio, muito casarão histórico, né, eles botaram uma loja da Apple na frente. E loja da Apple tem um efeito psíquico mais forte que qualquer droga, que as pessoas assim acordam, né, 4 da manhã e vão para frente. E aí não tem calçada que não fique segura, camelô, morador, turista, as pessoas têm que ficar, se ajoelham, fazem a vênia para a loja da Apple. Então aqui também é Play. Então, vocês têm, um casarão antigo, como deve ter muitos em Vitória e Vila Velha. E aí um prédio atrás, o grande arquiteto Benjamin Romano, que tem terraços, que arenga, que tem jardins, que não é todo espelhado, e que tem uma empena toda de concreto, com pequenos buracos, porque é uma cidade que tem terremotos. Então, uma tecnologia anti-terremoto para que o prédio possa trincar e não cair.
E aí no Passeio da Reforma, que seria a Avenida Paulista da Cidade do México. E aqui uma visãozinha de um dos terraços do prédio. Então o prédio tem bares, cafés, tem auditório de empresa ao ar livre, vendo ali os outros prédios na Cidade do México, aí no Passeio da Reforma, ali a sede de um banco, também com terraços, aliás. Aliás, prédio todo espelhado, de uma única janela, não é aberta, né? Assim, né? Prédio pré-Covid, que não tem rooftop, que não tem fachada ativa, que não tem relação com a rua. Eu me pergunto, será que nós paramos tanto assim no tempo? Essa é uma grande sorte. E mesmo sem conhecer Vitória e Vila Velha, eu acho que vocês vão reconhecer a nossa sorte. Nós estamos vivendo um momento cultural e demográfico de gente, especialmente os mais jovens, que querem usar o espaço público. Seja de carnaval de rua, seja domingo de manhã em avenidas que são fechadas ao carro, seja em shoppings ao ar livre, seja em restaurantes e bares com mesas do lado de fora, seja nos rooftops. Ou seja, nós estamos querendo usar a cidade. A geração dos anos 80 e 90 se contentava com um caixotão, um shopping fechado, onde as pessoas namoravam, paqueravam, casavam e tinham filhos nas praças de alimentação. Hoje a praça de alimentação está em declínio, está em queda. E nós cada vez mais andamos de bicicleta, as pessoas continuam a beber à noite, então pegam Uber, não tem a necessidade de sair de carro completamente embriagado. Então, várias mudanças culturais. Na novela dos anos 80 era rock santeiro, vale tudo, as pessoas passavam uma semana dentro de casa, vendo TV, a Globo está colaborando com novelas mais sem graça, as pessoas saem à noite vários dias de semana, e especialmente, né, no passado também remoto, a família brasileira era outra. A gente tinha o papai com o mesmo emprego para o resto da vida, e se aposentava nesse emprego. A mulher não trabalhava e ficava dentro de casa com os 3 filhos. E os 3 filhos também viam a novela, o Jornal Nacional, porque só havia uma TV em casa. Esse mundo não existe mais. Porque a família com 3 filhos já é uma raridade. Os filhos estão no seu celular, mas na rua, não estão no quarto. A mulher trabalha, é mais autônoma, e se o marido for chato ou outras coisas, ela vai se separar. E existe o Tinder. Então, quem tem 60 anos está no mercado, se separou ou se divorciou. E vai voltar ao bar, ao restaurante, à academia, obviamente. Primeira coisa que alguém, quando se separa ou divorcia, faz, ir para a academia, crossfit. E até os 80 anos, a gente vai estar no crossfit, no race e no pilates. Então, sociedades tão mais obcecadas, o corpo, com a saúde, com a juventude, são sociedades que usam mais a praça, o verde, a calçada. Eu torço que todos nós aqui, com 80, 90 anos, sejamos sacudidos o bastante para sair de casa sem medo da calçada, para encontrar os nossos amigos e não só jogar. Há vários exemplos no canal de projetos, dos pequenos aos grandes, e onde prefeituras podem criar parques, ou pequenos pavilhões e pequenas bibliotecas, ou o caso que eu mostrei lá de Saragoça, ou até no caso aí da Cidade do México e Nova York, projetos de grande escala e que tiveram continuidade, mesmo com prefeitos de partidos diferentes. E aqui o meu YouTube, o meu Instagram, para a gente ser feliz para sempre. Obrigado. Obrigada, Raul. Nós queremos abrir oportunidade para 2 perguntas.
Alguém? Todo mundo é tímido. Eu vou falar que capixaba é tímido. Capixaba é calado, né? Essa é a fama, né? Os capixabas são meio calados. São meio calados? São calados. Então vamos lá. Oba! Vamos minimizar o efeito dos que caminham no calçadão, das motos elétricas, dos patinetes, porque nós somos atingidos por ele no conflito de trânsito mesmo, diariamente. Como contornar? Fazendo um par de meio? Não, porque eu acho que sem educação, sem punição e sem constrangimento, até tendo pista separada, guarda-corpo, luzes e afins, nós somos muito mal educados. E que matam o ciclista, o skatista, o motoqueiro ou o pedestre. Então, antes de mais nada, muita educação. Ou seja, tem que ter punição, tem que ter multa, tem que tirar carta, tem que complicar um pouco a vida desse motoqueiro, mas a gente tem que ter um constrangimento social. Eu lembro que em Curitiba, citando aí um exemplo brasileiro e não tão recente, Curitiba fez uma grande campanha contra o lixo nas ruas. Curitiba até hoje é uma cidade muito limpa para os padrões nacionais. E começou com uma campanha muito forte, que era para o curitibano não jogar nada no chão. Então pegaram o Oscar Schmidt, à época o maior jogador de basquete no Brasil, e que errava o lixo ao tentar jogar na cesta. E aí tinha um senhorzinho de boina, octogenário curitibano, que perguntava: o senhor não é daqui, né? Porque nós curitibanos jogamos no cesto. E vira essa grande piada dos caras tendo que acertar o lixo no cesto. E era algo tão lúdico que as crianças começaram a provocar os pais e avós. Pô, pai, mãe, a senhora é suja. Pô, a senhora é sujo. Tem que jogar no cesto. Então, às vezes, a mudança cultural é melhor que a mudança da lei, porque, infelizmente, eu falo por São Paulo, há 1000 leis que não pegam. 1000 leis. Então, há 10 anos, a gente fala aqui em São Paulo, os motoqueiros morrem, e a taxa de mortandade é altíssima, o iFood olha para o lado, Rappi, 99 Food, ninguém é responsável. Aliás, você vê o prefeito e o governador de São Paulo falando que o gasto nos hospitais com fraturas é gigantesco. Então, um gasto público que afeta todo mundo. Mas não há uma iniciativa cultural para se mudar isso. Então, lei deve ter 1000 leis em São Paulo para tratar de motoqueiro. E até criaram, né, aquelas faixas azuis, que é a faixa do motoqueiro pela cidade toda. E o número de mortes é imenso. Então, ou seja, foi um investimento caro, porque pintar asfalto em São Paulo é como colocar pedrinhas de brilhantes, e ainda assim as mortes continuam. Então eu acho que trânsito, ainda mais que trânsito no Brasil tem muito dinheiro, não só IPVA, governo do estado, prefeitura, tem que falar, porque assim, eu acho que as tais bicicletinhas elétricas vieram para ficar. Então, diferente do patinete, de algumas outras coisas que as pessoas mudam, eu vejo que os lugares onde começou a bicicletinha elétrica, as pessoas vão dormir com a bicicletinha elétrica. Então, como aqui é algo muito forte, eu acho que tem que ter campanha pesada. Eu já vi campanhas pesadas que funcionaram. Cinto de segurança, todo mundo dizia que não ia pegar, pegou. Fumar dentro de restaurante, eu sou da época que todo mundo fumava dentro de restaurante, pegou. Todo mundo aqui deve ter visto Roda Viva do Maluf sendo interpelado por jornalistas progressistas lá em São Paulo, e ironicamente o Maluf estava certo, e pegou. Agora, por que pegou? Porque todo mundo, o garçom, as outras mesas,
Assim, eu lembro das pessoas, não, aqui não pode fumar. Então, todo mundo começou. No dia que acontecer, imagina que já esteja acontecendo, um grande atropelamento, sabe? A menina que morre, a criança. Os governos têm obrigação de transformar essa crise em educação. Transformar a morte, a comoção popular tem que ser usada. E aí, como fazer uma pergunta curta numa resposta longa, todo governo brasileiro tem milhões em comunicação. Milhões. E milhões de assessores, jornalistas, publicitários, etc. Que tal pegar 10% desse dinheiro, em vez de fazer TikTok do prefeito e do governador, ou só olhar pelo retrovisor, o prefeito entregou 4.000 casas, o prefeito entregou 50 km de asfalto. Ter a campanha propositiva. E aí sim, a lá do Oscar Schmidt, a gente precisa colocar o capixaba falando. Olha o risco, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua criança. Então eu confio que se virar de fato uma comoção e um problema, os políticos vão ser muito burros se não aproveitarem para aproveitar essa comoção e educarem a população. Nós flamenguistas. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado pela palestra. É óbvio que todos esses processos todos, da moto, da bicicleta elétrica, eles também são pedestres. E mal educados. Agora a gente tinha o calçadão. Aí começou aquela campanha veio da Holanda, da bicicleta, a importância da bicicleta, menos carro, do trânsito, né? Mais bike, mais saudável. Aí tem pessoal que vai para o trabalho de bike, tem aqueles que fazem o esporte, ciclismo. Com a modernidade, a importação da polarização, nós trouxemos a bicicleta. E aí o que acontece? Você vai atravessar uma faixa de pedestre. Para você chegar no calçadão, você tem que passar pela ciclovia. E quem está lá? A bicicleta elétrica. Então, assim, eu acredito, as suas palavras sintetizaram aí, mas essa questão é mais urbanística mesmo. Será que a ciclovia tem que estar ao lado do calçadão do pedestre? Mas é que estar em lugares educados é o normal. Ou seja, você vê as ciclovias em São Paulo, as mais famosas, né, estão na Paulista e na Faria Lima, avenidas de muito trânsito. São no meio, mas as pessoas atravessam. Sim, mas elas são no meio. Mas teve uma campanha, pelo menos por 3 anos, ou seja, agora não é mais necessário, que você tinha pessoas da prefeitura com bandeirinhas para parar os ciclistas. Então, quando tinha a faixa de pedestre da Paulista, é tipo Tóquio. 500 pessoas atravessando de uma calçada para outra. E os ciclistas mais folgados passavam por cima. Então, em 2015, começaram a colocar os caras com a bandeirinha, dava vermelho, baixava a bandeirinha. E os ciclistas ficam esperando atrás da bandeirinha. Isso tanto na Faria Lima, quanto na Paulista, quanto no Minhocão. E aí os ciclistas foram sendo educados que não podiam passar. E tinha tanto os funcionários da prefeitura quanto a polícia, a PM participava desse bloqueio físico. Hoje já não tem mais. Só no domingo, mas no domingo é porque tem milhões de pessoas na Paulista, e tem gente fazendo yoga no asfalto, é algo mais surreal. Então aí voltam as pessoas com a bandeirinha. Então, uma vez por semana, tem gente na bandeirinha bloqueando o ciclista para o pedestre atravessar no meio do canteiro, e mesmo na Faria Lima. Mas você vê, foi educação. Assim, não pararam os ciclistas para multar, ia ser algo bastante difícil de se fazer, ia se contar. Mas essa educação, esse constrangimento, nós temos 5 ciclistas parados, o 6º não vai atravessar. Só que em São Paulo isso funcionou.
Porque, de novo, eu já vi muita lei bem intencionada que não pega, e você acaba voltando várias casas para trás. Que é se tornar contra a ciclovia, ou contra o pedestre, ou contra a bicicleta. Né? É como se a gente falasse, não, o carro atropela muito, não vamos deixar de usar carro. O carro tem muita batida, então vamos aposentar. Esse meio de transporte não funcionou, não é para os humanos, então vamos abandonar o carro. Então, as ideias boas, mal executadas, podem ameaçar a própria ideia boa. Então, é bom, ainda mais numa cidade praiana, média, se estimular a bicicleta e se estimular o calçadão. Mas esses ajustes são muito importantes. Só completando o microfone. É muito interessante vocês falarem de educação e dessa questão das bicicletas. Eu sou uma publicitária que trabalha numa agência que atende o governo aqui do Espírito Santo, inclusive o Detran. E hoje eles falam sobre o que o Espírito Santo hoje é um primeiro ou segundo, se eu não me engano, com o número de bicicletas elétricas, né? E o quanto que o primeiro, né? E o quanto que o departamento de trânsito e até de segurança do estado estão desesperados com o número de atropelamentos, de mortes por atropelamento no Espírito Santo desse ano, nesse último ano. Não só das motos elétricas, mas de todos os canais, né, de trânsito. E a questão da educação via publicidade, via governo, até para eles é engraçado que eles não sabem ainda como fazer. Aquela coisa de você falou de vamos estudar sobre isso, vamos levar essas soluções, porque a gente ainda não conseguiu, por exemplo, fazer uma campanha publicitária sobre essa questão das bicicletas, porque é sempre muito embasado na legislação e não existe uma legislação específica ainda, e eles não sabem ainda como fazer. Então é necessário um letramento também dos próprios órgãos públicos para que comecem a educar, porque nem eles sabem como educar. Você vê, Marília, os políticos, quando acham que algo é urgente e importante, eles vão atrás. Então, problema de atropelamentos é um problema mundial. Então, não só já existem campanhas no mundo sobre isso, como não é algo novo. Em Bogotá, em 95, eles identificaram, ou seja, houve um estudo. Vamos pegar 50 esquinas com maior número de atropelamentos fatais na cidade. Ou seja, esquinas onde os carros cortavam muito rápido e matavam pedestres. E o então prefeito, aliás, sugiro que todo mundo aqui estude ele, o Antanas Mocos, decidiu criar estrelas luminosas nesses cruzamentos. Que à noite os carros passassem e você visse, através da luz, os lugares onde muita gente morria. Sim, algo totalmente funéreo e macabro. Funcionou. Até porque causou uma reação psicológica. Os carros diminuíam a velocidade ao ver aquele monte de estrelas iluminadas. Por isso que eu falei que a gente vai levar esse material para eles. Vai chegar neles. Última pergunta da nossa colega. Raul, na sua opinião, qual cidade, qual capital brasileira você vê que está batalhando por um urbanismo ou uma forma de modernizar a cidade que aqui isso está sendo legal, isso está sendo feito, está bacana. Eles têm exemplos ruins, claro. Então, eu peguei um pedacinho de cada. Nós não temos, como, sei lá, Paris, Barcelona, Nova York, ou como foi Curitiba na época do Jaime Lerner, uma gestão que tenha 30 inovações simultâneas. Não temos. A do Jaime Lerner tinha. Tanto que, assim, quando eu morei na China, as pessoas conheciam o Jaime Lerner, não conheciam o Lúcio Costa. Assim, como urbanista, né, toda a cidade grande chinesa tem um corredor de ônibus com um ligeirinho, com um ponto de ônibus parecido, né, ao BRT curitibano. Claro, a Colômbia, né, especialmente Bogotá, meio que roubou esse marketing, porque o Transmilênio é mais bonito. E aí voltamos ao papo de como a arquitetura é importante. Hoje mais gente conhece o Transmilênio de Bogotá
do que o Engenho de Curitiba por uma questão estética. Assim como os parques esponja de Curitiba foram os primeiros do mundo. Mas o Kung Jianyu, falecido Kung Jianyu chinês, criou parques esponja 1000 vezes mais bonitos que os curitibanos. E a China, não só como o TikTok anda melhor em storytelling que nós, todo mundo acha que as cidades esponja e os parques esponja foram criados na China. Eu fiz um vídeo sobre, falei, não, Curitiba criou o Parque Barigui, é 40 anos anterior aos parques do Kung Jianyu. Então você vê que até como venda do Made in Brasil, a gente tem que pensar na ideia boa, na execução linda e saber contar história. Então se a gente faz as unidades da vida articulada em Pernambuco ou no Pará, mas elas são muito mais feias que Medellín, Medellín vai continuar com fama. As usinas da paz em Belém são admiráveis, mas são pobres. E várias instalações no Recife não têm arquitetura. Tipo, a boa intenção está lá, mas você chega e fala, nossa, parece um prédio público. Mas a Colômbia, de novo, um país mais pobre que o Brasil, teve essa malícia. Até porque desde 1992, concursos de arquitetura são obrigatórios para obras grandes na Colômbia. Decisão nacional. O presidente é o César Gaviria. Então, ao mesmo tempo que ele mandou matar o Pablo Escobar, criou uma lei obrigando o concurso de arquitetura. Vocês veem que multitask é possível. Eles têm 30 anos de fazer escolas com concursos de arquitetura, hospitais com concursos de arquitetura, que as comunidades vão ficando mais bonitas e vão respeitando o Estado, porque veio que o prédio público foi um prédio bem pensado, um prédio que não dá ou ninguém quer vandalizar, porque os materiais são bons, então chuva ou sol eles envelhecem bem. Então um círculo virtuoso no que a gente viu na Colômbia. Então, eu acho que Curitiba ainda tem coisas muito boas. O legado do Jaime Lerner, porque eu acho que a gente tem que estudar mais Jaime Lerner nas faculdades de arquitetura. Eu acho que o Recife antigo, o que foi feito no Porto Digital é invejável. E todo o parque tecnológico do Brasil, todo, é feito no meio do nada, por gente que só anda de carro. E o estudante, o universitário, a faxineira, a copeira que se vire para chegar e que não tem relação com essa cidade. Então isso que o Recife fez há 25 anos, sem interrupção, com prefeitos de partidos diferentes, é muito, muito, muito elogiável. São Paulo tem várias coisas boas. Aliás, eu acho que os debates em São Paulo de caminhabilidade, de fechar avenidas aos domingos, de fechar o Minhocão, de não se construir mais viaduto ou tamponar rio, né? A Bahia ainda está construindo viadutos do século XXI. A gente está debatendo como demolir o Minhocão. Então, acho que o debate urbano em São Paulo já tem mais gente defendendo cidade para pessoas do que cidade para carros. Por mais que de vez em quando a gente engasgue. Eu acho que há várias coisas boas. O que eu acho que é o problema nacional é que se o empresariado, se os partidos políticos e logo os políticos só pensam no nacional, é cada vez mais raro surgirem James Lerners. Esse é o grande debate no Recife é se João Campos, na Austrália, já é presidente do Brasil. O senhor Ricardo Nunes em São Paulo só pensa em suceder o Tarcísio. O Eduardo Paes, na Austrália, também já é presidente do Brasil. E só pensa em ser governador do Rio. Então é muito raro no Brasil um prefeito que se contente com a sua pobre e pequena cidade. O normal é a prefeitura parecer um trampolim para outras coisas. Então a culpa não é só dos políticos, porque é a culpa dos doadores, é culpa do empresariado que se esconde com números fechados, é culpa do empresariado que não vive a cidade. A gente só valoriza o que vive. Então, enquanto boa parte das nossas elites não conhecem o que é o Rio, o que é Salvador, o
que é Vitória, que é Vila Velha, e moro num esconderijo remoto, amuralhado, com 1000 guardas armados, você não cria esse vínculo. Das causas dos nossos bilionários raramente são urbanas. Você não vai ver o bilionário no Brasil criando uma praça, ou criando uma urbanização de uma praia, ou restaurando vários prédios históricos. Porque para eles isso é abstrato. Aliás, perdi as contas de quantos bilionários paulistanos nunca foram ao Coban, não conhecem o Coban. E aqui imagino que muitos não conheçam os prédios mais importantes de Vitória. Mas eu pegaria assim, picadinho. Tem coisas legais que eu vi em Blumenau. Blumenau tem muita enchente. Então fizeram calçadas que são permeáveis, com alguns escritórios de arquitetura lá de Blumenau. Então você vê algo que bacana. Um lugar que pensou em cuidar de enchente. Então acho que nós temos que pegar esses exemplos e fazer esses exemplos viralizarem. Essa habitação popular de qualidade em São Paulo, que a Beth França fez, ainda é muito pouco conhecida. Você imagina provocar, seja por vaidade ou por marketing, que outros prefeitos e governadores pelo Brasil queiram que a sua Coab seja mais bonita no Brasil? Não é difícil. Então, acho que há vários casos, né? O que Paulo Chaves fez em Belém, em várias áreas, né? O Paulo Joalheiro, a Estação Docas. Até hoje, a Estação Docas de Belém é o Porto Madeiro, que nem o Rio, nem Floripa, nem Santos jamais conseguiram realizar. De novo, Belém, que é uma cidade que tem problemas seríssimos em habitação e saneamento, mas na sua relação com o Porto, ela está muito à frente de Rio de Janeiro a Santos. Muito bom, muito obrigada, Raul. Agradecendo de forma especial a sua fala aqui com a gente, inspiradora, pelas reflexões tão potentes. Uma salva de palmas para você.